eu gostaria de falar para vocês: be yourself, seja você mesmo. Mas eu te pergunto, você sabe ser você mesmo? Quem você é? Você sabe me responder? Seja você mesmo. Tá, tudo bem, essa frase é maravilhosa, linda. Mas quem é você mesmo? Essa é a questão. E eu gostaria de ler para vocês em Salmos 139, e eu já vou começar com esses versículos dizendo assim, a partir do versículo 13. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe, eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. É o salmista dizendo: tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Antes de você ter nascido, Deus já tinha te visto. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Antes de você existir, Deus já tinha feito a sua biografia, com todos os dias, exatamente os detalhes de cada dia. Ele já tinha feito e planejado antes mesmo de você existir. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. E eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. No versículo 23 fala: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu começo com esse versículo porque ele já começa a dizer que existe um Criador que te fez. E antes de você nascer, toda a tua biografia ele já fez. Então para pensar comigo. Quem sabe quem você é? Certo? Já está descrito nesses versículos. Aquele que te criou. Certo? Somente aquele que te criou pode revelar quem você é. E eu gostaria de falar para vocês que a palavra identidade, ela vem da palavra idem. E idem é ser, eu até anotei aqui, a palavra idem, ela é o mesmo. Idem é o mesmo. Então, identidade fala de você ser o mesmo de alguém. Ok? Compreenderam? O mesmo de alguém. Então, quando você nasceu igual a alguém. Idêntico a alguém. Será que é o seu pai? Será que é a sua mãe? Será que é a descendência dos seus avós? Mas aqui está dizendo que identidade fala que você foi projetado para ser igual a alguém. E a questão é que quando nós não sabemos quem é esse alguém, nós vivemos o que queremos. Nós vivemos a partir do que nós sentimos. Então hoje, eu vi lá na internet uma atriz maravilhosa, linda. Daí a imagem dela vai fazer eu querer ser igual a ela. Então aí eu começo a me vestir como ela, começo a falar como ela. Alguns homens aqui que gostam de futebol, daí vê o Neymar, falam: uau, olha o Neymar. Nossa, eu quero ser igual ao Neymar. E aí você acaba se vestindo como ele, falando igual ele, querendo ter o dinheiro dele. Quem não queria, né? Então,
Então, quando nós não sabemos a quem nós somos iguais, todas as outras referências, elas ficam mais acessíveis para a gente. Então nós vivemos o que queremos, nós vivemos a partir do que sentimos. A gente vive num mundo que coloca rótulo, coloca títulos. O tempo todo, se alguém está comendo muito, aí fala, ô seu gordinho. E aí quando veste uma roupa estranha, nossa, como você está feia. O tempo todo a gente está tendo um rótulo. A partir daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz. E muitas pessoas pegam esse rótulo e colocam como a sua identidade. Elas acabam vivendo através do que elas estão sendo. Elas acabam adquirindo aquilo como uma identidade, como sendo. E vocês sabem que as nossas redes sociais estão muito assim. E todo rótulo e toda marca, ela gera concorrência. Um exemplo. Eu tenho aqui uma garrafa com água. Essa daqui é da Cristal Azul. Fala outra marca de água, por favor. Ouro Fino, né? Timbu? Nossa, nunca vi esse nome, Timbu. Então imagina que temos aqui a Cristal Azul. E nós temos também a Timbu. O conteúdo, o que está dentro, é a mesma coisa? É a mesma coisa, certo? O que está mudando? O rótulo. Então, vocês entenderam que as duas vieram do mesmo lugar, só que o que diferenciou elas, o que separou elas, foi um rótulo. E é exatamente isso que acontece na nossa geração. Nós estamos nos separando pelos rótulos que nós mesmos estamos ouvindo, adquirindo. E isso está nos separando da mesma fonte. Todos nós viemos da mesma fonte, viemos do mesmo Pai, viemos do mesmo Criador, temos o mesmo sangue. Temos a mesma marca. Só que nós mesmos estamos nos separando. Por rótulos, por títulos. Você nasceu com uma identidade. Você é o mesmo de alguém. Por isso, toda a imagem que te atrai, você quer ser semelhante. Quando Deus fez o nosso cérebro, tem um versículo que eu amo, que fala assim: Deus nos deu o entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no verdadeiro estamos, o qual é Jesus Cristo. Quando Deus fez o nosso HD, Ele fez para nós sermos semelhantes, sim, a alguém. Por isso que o tempo todo, quando a gente vê uma imagem que a gente quer ser igual, a gente automaticamente já quer ser semelhante. Quer fazer o que ele faz, quer ir aonde ele vai. Porque Deus já colocou esse HD em nós, de nós termos a imagem e a semelhança de alguém. Então é automático nós vivermos assim. Só que o problema é nós sairmos de quem é a nossa referência. Estou enrolando vocês, mas eu já vou chegar lá, quem que é a nossa referência. Vocês lembram da história do Rei Leão? O Rei Leão, ele passou por um momento difícil, porque o pai dele morreu. E aí, vocês lembram do Timão e Pumba? Que era o javali. E o outro nome do bichinho que eu não me recordo. Como? Suricato. E esses dois bichinhos, um bichão e um bichinho, eles encontram com o Rei Leão. E aí o Rei Leão, ele acaba sendo seduzido por aqueles animais. E o que ele faz? Ele vai até a mata. E aí ele acaba se tornando a imagem e a semelhança dos bichinhos. Ele acaba comendo o que o porco comia. Ele bebia como o porco bebia. Ele dançava como o porco dançava.
a imagem e a semelhança do pai tinha se perdido sobre o Rei Leão, porque o pai dele tinha morrido. Daí ele precisava de uma imagem, de uma semelhança. Daí ele foi diretamente naqueles bichinhos, porque os seduziram. E aí quando ele chega lá na mata e ele começa a se comportar, e aí um macaquinho, um pastor, ele ministrou sobre isso, e eu achei muito interessante. E aí esse macaquinho, que eu também não me recordo o nome. Nossa, você assistiu bastante o Rei Leão, hein? Ah, você trabalha no cinema também, né? Trabalhava. Qual que é o nome do macaquinho? Rafiki. E o Rafiki, ele vê o Rei Leão junto com aqueles bichos. E esse macaco, ele simboliza o Espírito Santo. E aí ele chega no Rei Leão e fala: ei, o que você está fazendo? Acorda para a vida. Você não é isso. A sua identidade não é isso. E aí, o que o macaco faz? Pega o Rei Leão e leva para onde? Vocês lembram? Para um lago, para a água. E aí, quando o Rei Leão, ele olha para a água, quando Simba, ele olha para a água, ele se vê. E aí, quando ele se vê, ele enxerga quem? O pai dele. Ele enxerga o seu pai. E aí, quando ele enxerga o seu pai, aí começa a verdadeira trajetória da vida dele. Ele começa a viver o propósito pelo qual ele veio a existir. E olha que interessante que o Espírito Santo falou. O espelho dos homens, eu até trouxe um espelhinho aqui para vocês entenderem. Esse espelho que nós temos no nosso dia a dia, ele revela como nós estamos. Então hoje eu estou com o cabelo preso. Eu acho que eu tenho pouca ruga, mas daqui a alguns anos eu vou ter bastante. Então, o espelho que o homem criou, ele revela como nós estamos. Mas existe um espelho espiritual que revela exatamente como nós somos. Existe um espelho espiritual. Então, este espelho aqui, ele revela como estamos, mas existe um espelho que revela como somos. Qual a sua identidade? E antigamente, não existia esse espelho. Antigamente, as pessoas, elas se enxergavam exatamente na água. A água, ela era um espelho. E olha que interessante. Daí o Espírito Santo, ele me falou: Rebeca, lembra daquele versículo que fala: e o Espírito pairava sobre as águas. E a água na Bíblia, ela se refere à palavra. Todas as vezes quando a Bíblia fala sobre água, ela está simbolizando a palavra. Então, esse espelho da água que revela quem nós somos, ele está dizendo assim: aquela água que o Espírito pairava, então ela simboliza a palavra junto com o Espírito. E quando os dois estão juntos, gera luz. A Bíblia diz: e o Espírito pairava sobre as águas, e depois Deus disse: haja luz, e houve luz. O que nós precisamos ter no entendimento, para entendermos quem nós somos, primeiramente é a luz. Todos nós temos o Espírito Santo. Quando Jesus ressuscita, na Bíblia fala que derramou sobre toda a carne o Espírito. Só que o que nós estamos precisando não é mais do Espírito. Agora é da palavra. Porque a palavra junto com o Espírito revela luz. E luz revela conhecimento. E o conhecimento revela quem nós somos. E a palavra, ela revela quem nós somos. E essa luz, lá em João 1,9, fala que Jesus, ele é a verdadeira luz que ilumina todas as pessoas. Então, quando você tem a palavra,
que é as Escrituras, que revela Cristo, com o Espírito, nós temos luz. E a luz, ela vai revelar quem nós somos. Imagina você num quarto todo escuro. Lá tem tudo o que Deus predestinou para você. Só que o quarto está escuro. Enquanto ele estiver escuro, você não se enxerga, você não enxerga o que tem para você usufruir. E na Bíblia fala que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Então, quanto mais você vai obtendo a palavra, tendo a revelação da palavra, mais vai iluminando aonde você vai pisando. E quanto mais vai iluminando aonde você vai pisando, mais você vai se enxergando e enxergando aonde você está. A palavra, como Espírito, gera luz. Vocês estão me entendendo? Efésios 5,13 diz assim: quando todas as coisas são trazidas à luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Eu amo esse versículo. Existe uma verdadeira natureza sobre você. Existe uma verdadeira natureza sobre mim. E aí nesse versículo está dizendo, quando todas as coisas são trazidas para a luz, quer dizer, quando você tem o Espírito e quando você tem a revelação da palavra, isso vai revelar quem de verdade você é. Vai revelar a sua verdadeira natureza. Essa luz revela a nossa verdadeira natureza. Em Romanos 8, 29, fala que nós somos assim como Cristo é. Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Certo? Vocês lembram desse versículo? E esse versículo que fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, no Antigo Testamento fala sobre criação. Antes nós éramos criaturas. Só que o desejo de Deus ao nos criarmos, era para nos tornarmos filhos, não criaturas. Só que Deus só tinha um filho. Na Bíblia fala que Ele tinha um único filho. Só que quando Ele fez a humanidade, o desejo dele era nos tornar filhos, mas não tinha como, porque Ele só tinha um filho. E aquele filho precisava dar o sangue dele, o DNA dele, para que depois dele toda a criatura se tornasse filhos. E aí quando Jesus, vindo ao mundo, ele vem como o unigênito, na Bíblia fala que ele ressuscita como o primogênito de muitos irmãos. Jesus ali na cruz, ele não somente perdoa os nossos pecados, isso é muito pouco. O que realmente Jesus fez ali na cruz foi uma transfusão de sangue, uma transfusão de DNA, dando o seu sangue para nos tornarmos filhos de Deus. E aí, a partir daquele momento, Jesus inaugura o protótipo. O protótipo é quando você cria alguma coisa na sua mente, algum produto na sua mente, e aí você tem que fazer um protótipo. Você tem que formar aquilo que você criou, para você aprovar, e aí quando você aprova aquilo, você começa a criar uma série a partir daquilo. E foi exatamente o que Jesus fez. Deus aprovou o que Jesus fez, falou, pronto, agora eu consigo fazer uma série igual ao meu filho. E aí a partir da ressurreição de Jesus, nós temos agora o sangue dele, a identidade dele. Então a imagem e semelhança que você tem que ter, que você tem que projetar, para você realmente ser você mesmo, está em Jesus. Jesus, Ele é a nossa imagem e a nossa semelhança. Porque foi do agrado do Pai que todos nós nos tornássemos filhos assim como Ele é. Todos os atributos invisíveis que Jesus carrega, é o mesmo que agora já está dentro de você. O teu sangue é o mesmo que está em Jesus. Vocês estão me entendendo até aqui? Então nós somos como Cristo.
Vocês lembram daquela passagem de Pedro? Quando Jesus fala assim para os seus discípulos: eu quero saber o seguinte, o que a multidão, o que as pessoas estão falando sobre mim? E aí eles falam: Jesus, uns estão falando que você... Eu vou até ler aqui para vocês entenderem melhor. Está em Mateus 16, a partir do versículo... Mateus 16, é isso mesmo, versículo 16. 15. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão fala: o Senhor... Desculpa, gente, é antes. Quem o povo diz que eu sou? Daí eles disseram: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou algum outro profeta. E aí Jesus fala para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão, ele fala assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, agora, você é Pedro, eu mudo o seu nome. E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. O que nós aprendemos com esse versículo? Que nenhum deles sabia quem Jesus era. E aí Pedro, Simão antes, pela revelação do Espírito Santo, ele fala para Jesus: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e fala: e você agora não vai ser mais Simão, agora eu mudo o teu nome, agora eu te trago a tua verdadeira identidade. Agora você é Pedro, e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. Quando nós conhecemos quem Jesus é, automaticamente Ele revela quem nós somos. Quando Pedro conheceu quem Jesus era através do Espírito, automaticamente o Espírito revelou para Pedro quem ele era. E o nome, ele traz uma identidade, ele traz um destino. E o destino ali de Simão foi mudado para Pedro, e Pedro passou a viver exatamente aquela identidade nova que Jesus deu para ele. A gente só consegue entender a nossa verdadeira revelação e identidade quando nós olhamos para Cristo, quando nós conhecemos Cristo. Imagina um quebra-cabeça gigante. Nós temos agora mais de 6 bilhões de pessoas, mais ou menos. Então imagina um quebra-cabeça de 6 bilhões de peças. O que acontece com quebra-cabeça? Cada peça, ela tem um tamanho diferente, ela tem uma cor diferente, só que juntas, o que elas fazem? Elas revelam o mesmo desenho. Nós somos assim. Cada um de nós temos um tamanho diferente, temos uma cor diferente, mas todos nós revelamos um único desenho, o qual é Jesus Cristo. Cada um de nós revela um atributo invisível, um dom, um talento que Deus deu, mas tudo isso soma, tudo isso é para somar, tudo isso é para fortificar o corpo de Jesus. Nós não somos peças distintas, separadas. Nós somos peças distintas, unidas, para apontar para o mesmo desenho. Tem um versículo que eu amo também, que fala de uma prostituta, que ela foi pega em adultério, e essa prostituta, eu tenho certeza absoluta que ela ouviu todos os palavrões que vocês imaginam, porque naquela época, quando uma prostituta era pega, eles apedrejavam até morrer. Então, além de apedrejar com pedras, com certeza ela deveria ter ouvido várias palavras horrendas. E aí na Bíblia fala que essa mulher, ela foi pega em adultério, e aí vários homens a cercaram e começaram a dizer palavras, e eles estavam prontos a atacar pedra para matar aquela mulher. E aí na Bíblia fala que Jesus aparece na história.
E aí, quando Jesus aparece na história, eu gosto muito desse versículo, que ele fala, que eu vou ler aqui para vocês. Vocês estão aí, né? Amém? Vocês estão ansiosos aí com a eleição, né? Para ver o resultado. Não sei se já saiu ou não. Já está acabando. Em João 8:6 fala assim, ó. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Essa palavra mexeu muito comigo. Porque aquela mulher, ela estava prestes a morrer. E daí Jesus, na Bíblia fala que ele se inclina no chão e começa a escrever com o dedo no chão, no pó da terra. Daí esse versículo, o Espírito Santo falou muito forte comigo. Ele falou assim, Rebeca, o que é o pó da terra? O pó da terra, ele simboliza o nosso corpo, porque nós fomos formados do pó da terra. Aqueles homens, eles estavam definindo aquela mulher a partir do corpo dela, a partir do que ela estava fazendo. E aí Jesus, ele se agacha ali no chão e começa a escrever no pó da terra. Ele começa a escrever, na minha opinião, com muita convicção, as verdades de quem aquela mulher era. Quanto mais verdades aquela mulher via e ouvia de Jesus, mais as mentiras perdiam a força. Porque na verdade as trevas, a mentira, ela é a falta da luz, ela é a falta da verdade. E aí quando Jesus aparece, revelando as verdades de quem aquela mulher era, a Bíblia fala que cada pedra que aqueles homens estavam segurando no chão, começam a se cair. E o que eu aprendi com essa história? Somente Jesus consegue revelar para nós quem de verdade nós somos. Aqueles homens ali ao redor dela, a família na casa dela, ninguém pôde ajudar ela. Ninguém conseguiu revelar de verdade quem aquela mulher era, porque senão ela estaria vivendo outra vida. Mas aí quando Jesus aparece na cena, Jesus começa a escrever. E aí quando ela vê e ouve as verdades, na Bíblia fala que Jesus olha para ela e fala assim, agora você pode ir, porque você sabe quem você é. E por isso você não vai mais pecar. Vai e não peca. Jesus, ele é a nossa imagem e a nossa semelhança. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Quando ela viu Jesus, ela se enxergou. E quando ela se enxergou, ela passou a viver quem de verdade ela é. Em Gálatas 3:26, diz assim, porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé, que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu, não há grego, escravo ou livre, mulher, homem, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho. Olha que lindo esse versículo. Todos aqueles que conheceu, todos aqueles que conheceram Cristo, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho. Então, quanto mais nós conhecemos Cristo, mais nós nos tornamos a imagem e semelhança do seu Filho, de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, agora, através de Jesus, não há judeu, não há grego, escravo, livre, homem ou mulher. Não existe direita, esquerda, evangélico, católico. Não existe quem é do Lula, Bolsonaro. Não existe. Ele fala aqui, agora sois um em Cristo Jesus, tendo a marca de filhos de Deus. O que eu quero revelar para vocês é que o nosso espelho, ao qual nós, quando enxergamos e nos vemos, se chama Jesus Cristo. E através dele nós recebemos um único título: de
filho. E hoje em dia eu tenho esse costume, quando as pessoas chegam em mim e falam: Rebeca, o que você é? Você é evangélica? Você é cristã? Eu falo: não, eu sou filha. Eu sou filha de Deus. Porque se eu tiver um rótulo, uma marca, você vai querer competir comigo. Você vai querer se separar de mim. Porque todo rótulo, o que acontece? Há uma competição, há uma comparação. E nós temos que arrancar isso de nós. Nós só temos um único título. Na Bíblia fala que há um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos e por todos, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Temos o mesmo Espírito, o mesmo batismo, uma só fé. É uma coisa só. E nós mesmos estamos nos separando. Em Efésios fala que não há mais divisão. Através da morte de Jesus na cruz, Jesus aniquilou a inimizade que havia entre judeus e gregos. Quer dizer, entre católicos e evangélicos, entre direita e esquerda. Ele destruiu através da sua morte na cruz. E nós estamos anulando o que Jesus fez. Nós mesmos, diariamente, principalmente agora na eleição, estamos anulando aquilo que Jesus fez. O que Jesus fez é nos unir novamente, trazer a paz, mostrar para nós que todos nós somos um. Não existe marcas diferentes em nós, rótulos diferentes em nós. Todos nós somos filhos de Deus, através do que Jesus fez na cruz. Amém? Estão juntos comigo? E aí o que Jesus falou para mim é: Rebeca, não seja você mesma. Seja o mesmo de você. Deu para entender? Não seja você mesmo, mas seja o mesmo de você. Quem que é o mesmo de você? Jesus. Então, quando nós somos o mesmo de nós, aí sim nós conseguimos ser nós mesmos. Aí sim eu posso dizer: be yourself. Quando nós somos o mesmo de nós, quando eu sou mais e mais parecido com Jesus, mais e mais eu revelo a Rebeca. Mais e mais eu revelo quem eu sou. Então não existe nenhuma identidade fora de Jesus. No mundo, as informações geram habilidade, mas só a revelação em Jesus gera identidade. Só você conhecendo Jesus, você vai se conhecer.